Estamos apresentando Jornal da Cultura. Você sempre bem informado. Muito bem, nós estamos de volta, são 11 horas e 27 minutos. Muito bom dia para você que está nos acompanhando. Hoje nós fizemos a questão de convidar o Padre Edi para a gente falar um pouquinho sobre a Páscoa e, na verdade, o real significado da Páscoa, né? Passam os anos e a data fica tão comercial que a gente acaba esquecendo do verdadeiro sentido desse momento, que é a Páscoa, né? Então, para isso, eu convidei o padre, seja bem-vindo pela primeira vez aqui na emissora. E eu espero que de muitas, viu, padre? A gente quer o senhor como quase um sócio aqui da Rádio Cultura FM para trazer palavras de bem e de amor também aos nossos ouvintes. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Marlon, né? Marlon, fugiu o nome do outro menino, né? Mas bom dia a você também que reza, e que eu rezo, acompanha aí conosco. O padre tá falando assim, porque o padre antes de vir para cá tinha acabado de gravar um vídeo lá e falando negócio, né? E a nossa saudação, né? Então é uma alegria para nós, uma honra também poder estar aqui no estúdio, conhecer esse pessoal, um pouco que o padre sempre ouve aí, acompanha pelos rádios, né? Uma coisa é você ouvir, outra coisa é você ver os caras pessoalmente, né? Então para nós também é uma alegria estar aqui, fazer esse pequeno bate-papo aqui. Olha, seja bem-vindo, padre. O padre que a gente conversava agora anteriormente, ele chegou na cidade no mês de dezembro, Dezembro, né? dia 20 de dezembro. O senhor sabe que o senhor causou uma grande preocupação para a população sul-chapadense alguns dias atrás. Inclusive o pessoal falou, será que vai ser que nem o padre do balão? O padre vai fugir, sumiu e não vai voltar mais? O que aconteceu? Pois é, o seu Adelir Antônio, que é o padre do balão, em abril de 2008, ele de repente desapareceu, né? E ficou famoso, inclusive, por isso, né? Fizeram até a música com ele lá, né? O Fiduma, né? O Fiduma e Jeca, né? O Munhoz e Mariano, né? O Munhoz e Mariano. Pois é. E aí, de repente, no mês de abril, acredito que foi no dia 6 de abril, a cidade parou, Chapadão do Sul parou, não sei se o senhor sabe, né? De março, né? Desculpa. Eu não sei se o senhor sabe disso, mas a cidade, o comentário do município era, cadê o padre? O padre sumiu, né? O padre sumiu, exatamente. E todo mundo atrás do padre, a rádio aqui avisando as fazendas, se alguém avistou o padre, por favor, nos comunique. Conta pra gente o que aconteceu, padre. Olha, rapaz, foi até interessante o negócio, né? Porque você no caminho, no percurso, tudo já tinha ido na comunidade, já uma outra vez. O senhor já conhecia? Já tinha ido lá uma outra vez, né? Eu tinha ido em janeiro, eu e outro padre, né? Então intercalamos na comunidade, tudo. Pegamos uma chuva, muita chuva lá dentro também. Só que são realidades, lugares lá dentro que não pega sinal de rádio, não pega sinal de celular, né? E hora passa e hora vem, com chuva. As estradas quase que se igualou, confundiu lá nos lugares. Algumas casas fechadas, né? E a hora foi passando. E isso, a estrada ruim também um pouquinho, né? Para variar. Né? A gente acabou encalhando lá e passou umas horas, né? E horas passando e sem preocupar. O senhor chegou a atolar o seu veículo? O veículo atolou lá. Chegou a atolar lá, chegou a atolar a caminhonete. Porque a gente vem de uma realidade que não se anda com essas caminhonetes grandes, né? Lá a gente tem realidades lá no Paraná, que você anda longe assim, mas não chega a pegar umas estradas assim com tanta aventura, né? Mas quando a gente voltou e encontramos uma viatura da polícia já no asfalto, já chegando em Paraíso, certo. Né, quando estava já chegando em Paraíso, daí passou a viatura, tudo, né? Cumprimentamos, não. E a primeiro momento foi até um susto, né? Porque você está andando aí do nada e me aparece uma viatura atrás de você com sirene e tudo, e carro, né? Falou, padre, o senhor tá aí, a gente tá atrás do senhor. Eu falei, olha que bacana, rapaz. Nem eu tô sabendo. Padre, mas assim, o senhor atolou, né? E aí vocês conseguiram desatolar? O senhor foi em busca de ajuda? O que aconteceu? Porque com a chuva lá, e aí a caminhonete tinha as coisas, tudo, né? A estrada, depois, daí, consegui sair. Depois de um tempo, depois consegui sair, mas não achava ninguém, não. Algumas casas lá que passei estava fechada. Sim. Mas depois consegui aí sair. O senhor não foi à frente, só que falou, vou voltar que é melhor, né? Sim, daí vou voltar. E aí foi com chuva, pegamos a chuva, daí a estrada, daí acabamos saindo de uma estrada, pegamos uma que é quase igual. E aí parece que ficamos andando meio que em círculo lá dentro. E não achava nenhum vivente, né? Ninguém para passar na estrada também, né? E nem sinal de celular. E ainda mais com a chuva, né? Quem que está transitando ali, né? Mas depois que a gente passa, depois me chega mais gente falando, padre, o senhor não é o primeiro, não é o último que acontece isso por aqui. Eu falei, mas interessante, da próxima a gente enche o carro, né? Aí quando o senhor estava retornando, o senhor estava indo sozinho? Estava indo sozinho. Quando o senhor estava retornando, aí foi quando o senhor encontrou a polícia. Ou a polícia te encontrou, na verdade. Na verdade foi um encontro recíproco, porque eles passaram, né? Eu já estava voltando para Paraíso.
E eles estavam indo, né, na pista. A pista não tem acostamento. Eles foram até uma altura numa rotatória lá, do nome lá que eles falaram, da região ali. E depois viram o carro, né? A caminhonete, apesar que estava de prata, estava toda vermelha de lama, né? Porque não tinha onde olhar que tinha lama. E aí encontraram a gente. Aí falaram desse quesito procura, mas nem imagino, porque não estava pegando sinal de rádio, Sim, nada, né? Nem sinal de celular. E isso, que horas eram isso, padre? Uma e pouco por aí. Da tarde, né? Da tarde, né? Eu sei que apesar de padre, mas todo mundo tá passível a sentir medo, né? O senhor teve medo em algum momento ou não? Um pouco sim, por causa dos matos, né? Você nunca sabe o que sai desse meio desses matos, né? Sai uma onça ali, imagina só. Eu vim de uma outra realidade lá, uma realidade que se tinha muito plantação, tinha muita fábrica de madeira, outra cidade que trabalhava, uma cidade menor, de 20 mil habitantes. Então tinha muitos caminhos. Eu tinha uma comunidade de 80 quilômetros de distância para atender, então fazia esquema de desobriga. Saía no horário, visitava já 3 comunidades, mas sempre levava um motorista junto, né? E mesmo algumas vezes com o motorista ainda acontecia de se perder. Então a técnica é sempre sair com o tanque cheio, então, né? O senhor já está acostumado a se perder já? Com os motoristas algumas vezes, mas para cá, olha, dessa vez se superou, viu? Mas que bom que deu tudo certo, Deu né? tudo certo. E depois chegar assim, sendo escoltado por polícia, né? Depois quando você chega na cidade, você fica sabendo alvoroço, tudo, né? Sim, todo mundo muito preocupado com o senhor. Eu me recordo que os sites todos já haviam publicado, a rádio passou aquele dia falando, atenção, pessoal que avistou o padre pode estar perdido. Já havia esse pensamento, o padre pode estar perdido, né? Sim, mas é claro que vem também, nós somos seres humanos e brasileiro, ele já pensa no pior também. Então a gente já imaginava, imagina se o padre acidentou, né? Ou se o padre rodou ali na estrada da zona rural, bateu numa árvore, enfim, vem tudo isso na cabeça da gente, né? Depois, lógico, a gente que está ali no momento nem chega a imaginar isso, mas quem está longe, e depois falaram que tem-se um histórico em Chapadão, teve alguns acontecimentos, alguns meses, né? Certo. De sequestro nesse quesito de valor de carro, exatamente, né? Aí depois falaram, então, em si, quando se tomaram as medidas, pensaram nisso também, né? Graças a Deus não foi um pequeno susto, né? Eu sei que depois, no mesmo dia, daí os companheiros lá no Paraná, companheiros nossos em Curitiba, já estavam tudo mandando mensagem, viu? O que aconteceu, tal? Porque daí o que aconteceu, começou a sair muitos portais, e aí aquela coisa, é como se fosse um telefone sem fio, né? Sim. O primeiro que publica é uma coisa, só que o outro vai aumentando. Opa, o padre foi sequestrado. Mas peraí, não foi assim, se perder, e aí foi se aumentando em alguns portais, lógico. É o tal do telefone sem fio, né? Vem-se a intenção de se divulgar, né, como qualquer outra coisa. Quando acontece isso, os meios que você tiver à mão, você usa para se divulgar. Claro. Só que aí, lógico, a gente sempre corre aquela tendência também de fugir da história original, né? E aumentar alguma coisa a mais. Né? Mas depois que passou, deu tudo tirando certo, o susto, depois vira risada, né? Pois e depois passa em alguns lugares, o padre diz, o padre Fujão aí. Em fila de churrascaria, em alguns lugares, onde o padre vai passando, o padre que se perdeu, né? Então, vira uma situação divertida, né? Até por isso eu citei no começo aqui do bate-papo o padre do balão, que claro foi dramático aquilo que aconteceu, mas depois que acontece fica uma coisa divertida, depois né? que passa fica, aí é repercussão, né? Porque quando a gente faz uma coisa assim, um trabalho assim, não se vai tão grande, mas quando se acontece uma coisa assim, meio que assustadora, meio assim, né, a palavra ruim, o negócio tem uma amplitude muito mais rápida, né? É verdade. E o senhor sabe que aquele dia não teve missa na Aroeira, né? Aquele dia não teve. Depois marcamos para voltar lá novamente, só que daí 2 famílias que nos ajudam lá na comunidade estavam isoladas com um quesito, né? Certo. Então, daí foi remarcado a missa. Na verdade, o senhor não voltou lá ainda ou já voltou depois disso? Foi planejado para voltar já outras vezes, já com companhia, já com motorista, tudo, né? Mas aí agora tem até escala para andar com o padre também. Olha aí, né? Acompanhante agora, né? Com as companhias assim. Que bom. Porque é a comunidade mais longe nossa. Sim. Parece que é quase 155, uma coisa assim, um caminho que a gente faz. Mas daí depois os policiais, no dia que atenderam, falaram que tem outros caminhos que vai para lá. Falar que tem outros caminhos. Só que alguns que já falam que já houve quesito de outros se perder também, né? Sim. Depois que passa tudo assim, padre, a gente já teve acho que uns 4. Olha, padre, eu já me perdi naquela comunidade, fui entregar lá defensivos. Olha só. Me perdi lá dentro. Falei, tá bom, então estamos unidos aí.
o padre se soma à sua história também. Muito bem. Mas que bom que deu tudo certo, né, padre? Sem dúvida. E agora o padre só vai aí, viu, pessoal da Aroeira? Se tiver alguém acompanhando, explicando certinho. Sim, A princípio, né, que depois o senhor vai saber de cor todas aquelas Sim, estradas sim, ali, sim. né? Isso não vai acontecer mais, né? Esperamos que não, viu, padre? Não, Só assustou a não, gente. agora é. Com 3 meses em Chapadão do Sul, o padre mobilizou a cidade inteira, né? Bateu o recorde. Né? Pois é, nas outras visitas do padre é bom que é até um assunto quando chega nas fazendas, porque eu ando muito pro sítio, Certo. então em algumas visitas aí, olha, o senhor é o padre, né, que eu vi na internet? Sim, isso, exatamente, eu vim fazer uma visitinha pro senhor. Aí se torna até um pretexto de assunto também, a gente poder evangelizar um pouquinho o povo. Pô, que bacana. Né? Padre, bom, a gente está vivendo o Covid-19, numa realidade que está presente em todo e qualquer lugar, inclusive nas igrejas, né? Que tiveram, Infelizmente, Marlon. pois é, que tiveram que se mexer e se reinventar para continuar esse processo de evangelização. Como que aconteceu? Falando agora da Igreja Católica, né? O que aconteceu de mudanças? E a maior dificuldade também, padre, nesse Sim, momento, sim, qual foi? Sim. Marlo, então, estou aqui há pouco tempo, vim de uma outra realidade, né? Cheguei, né, como missionário na diocese em si. Chapadão está dentro desse território, né, que nós chamamos de território eclesiástico, que compete à diocese de Três Lagoas. Então, nós seguimos, a primeiro momento, as ordens, né, as leis canônicas que provêm do bispo. E depois, também, lógico, as leis das autoridades, né, constituídas. Então, quando eu saí da realidade minha lá no Paraná, eu estava rezando missa na comunidade que eu atendia lá, éramos em 2 padres na cidade, com poucas pessoas. Embora não se tinha nenhum caso ainda, isso em março, né, saí maio por aí. Bem no início da pandemia, né? Quando fechamos lá no Paraná, foi em torno dessa época, 14. Eu lembro que a última missa que eu rezei foi no dia 19 de São José, com uma igreja cheia. De março. De março. E depois começou, muitas cidades fechando, tanto é que na nossa região, o primeiro caso, quando se teve lá, foi de uma pessoa que já tinha comorbidade, que era hipertenso, que foi quando aconteceu numa cidade de 9 mil habitantes, e com isso as outras cidades começaram naquela questão, todos se isolar, né? E nós, seguindo também aquilo que as ordens vinham, tivemos que se adaptar. Vídeos, atendimentos teve que ser restrito. Aí saí de lá em maio e vim aqui para o Mato Grosso do Sul. Quando cheguei aqui, fiquei até dezembro em Três Lagoas, lá estava numa outra realidade também bem diferente daqui. Chapadão, pelo que me falaram, Chapadão, algumas coisas aqui fechou o ano passado, parece que em torno de 2 semanas, parece que o comércio... bem no né? começo, né? Foi bem mais início. no começo. É. Três Lagoas já estava numa realidade lá, os comitês fazendo um trabalho, estava, né, mais intensivo. Então, rezávamos com 15%, 30% a capacidade de público. E muitas coisas online, YouTube, lives, Facebook. Né? Então, seguindo sempre essas normas, aquilo que o comitê, o governo mandava e o bispo também. Sempre o atendimento não parou. Né? O quesito nosso que muitos acabam entendendo, o padre não vai rezar a missa, então o padre vai ficar dentro da casa vendo Netflix. Não, o atendimento assim, para. Né? O atendimento não parou. Atendendo... direto. Por WhatsApp, por ligações. Ligações, com as medidas também, o atendimento, distanciamento, e aí, né, tanto o trabalho religioso, de escuta ativa, né, como aconselhamento, como também o trabalho social, que se aumentou muito, muita gente pedindo ajuda. Medicamento, roupas, alimentos, né, aqui como os trabalhos que se tem da pastoral da solidariedade ou pastoral social, como costumam dizer. Já olhando em Chapadão, estávamos aí, pelo que eu tive conhecimento, estávamos rezando com 60% o público, né? Quando cheguei aqui em dezembro. Então, as participações, aumentamos o horário de missas, as atividades do final de semana, sábados, domingos, nas capelas, as comunidades, todas com uma grande participação e, lógico, com muita ênfase também nos cuidados, nas medidas. Certo. Lógico, algumas datas, embora a gente intensifique a orientação, tem sempre aquele um ou outro que chega, ou que chega atrasado, que quer entrar, né? Algumas pessoas daí que relutam, né? Prova disso, quarta-feira de cinzas, que é a abertura pós-carnaval. Muitos lugares, o pessoal já de um senso de uma piedade popular, vai-se à igreja, né? Para participar, para começar a quaresma. E lógico, há uma grande lotação. Claro. Então, muitos podem até dizer, a igreja está promovendo a aglomeração de pessoas. Né? Infelizmente, em alguns lugares pode. Mas seguimos as medidas, né, as normas, o distanciamento. Foi-se oferecido outros horários de missa, mas mesmo assim
as pessoas, a quantidade, a participação não diminuiu. Ou seja, leva-nos a crer e concluir que, como atividade essencial, as pessoas também têm esse desejo, um norte para alimentar nela a esperança. Né? Ou ser o sentimento, o afeto religioso é algo muito importante, ainda mais nesse tempo, para a gente reinventar e ressignificar a nossa caminhada, para que a gente não se deixe abater pelo temor. Né? Então a igreja ela vem adaptando, vem, né, com seus trabalhos, lógico, muitas coisas que fazemos não tem como ser feitas virtualmente, não é a mesma coisa. Mas os nossos trabalhos de atendimentos continuam. O trabalho do padre não termina, não para, né? Alguns movimentos, organismos dentro da igreja também continuam, de maneira muito restrita, infelizmente, porque muito precisa do contato físico, e nós priorizando a vida, isso pesa muito também. Então temos que seguir também aquelas orientações, né? Tanto que vem dos órgãos competentes, como também da nossa autoridade canônica, que é o bispo diocesano. Né? Ô padre, me fala uma coisa, qual que é o sentimento da igreja nesse momento? A gente sabe que acabou sendo dividido aí as instituições como essencial e não essenciais, né? Sim. A igreja hoje, ela é uma instituição essencial nesse momento de Covid? Ela é essencial, né? As autoridades profissionais recordam isso, né? Até outros de âmbito psicológico falam, olha, independente da religião, né? Lógico, a religião ela é o único, tem um começo, meio e fim, que é religar-nos com Deus. Há outros que usam talvez como uma autopromoção, infelizmente, mas nesse quesito ela é um suporte em si muito. Né? Então, tem-se visto muitos meios, há muitos, né, os que já adentram e dominam muito mais a mídia, né? Então o alcance, né, a prova disso, nós temos aí uma live já de 40 dias, não ofertada por nós, mas por um frei carmelita, que reza às 4 horas da manhã e alcança mais de 200 mil pessoas. Olha só. Né? Às 4 horas da manhã. Né? Para o pessoal levantar um pouquinho mais cedo, 4 horas, horário Brasília. E aqui eu tenho vários testemunhos, por mensagens, cartas, como também eu estava ali, eu respondendo algumas mensagens que estavam em atendimento, pessoas também pedindo oração, padre, reza pelo meu filho, padre, minha namorada está grávida, está com Covid. Todo dia mando mensagens, tanto ao padre como ao padre Altair. Essa palavra, né, uma palavra que exerce força, que dá uma segurança a nós, olha, estou rezando por você, ou você não está sozinho, olha, tem alguém para te ouvir. Isso conta muito. Né? Então, tem alguém que se porta com você. Né? Então há aquele quesito, há aquele momento da revolta, lógico, diante de uma catástrofe, como tantas outras que teve na história, né? Infelizmente, né? O Covid já ultrapassou até a peste negra, a gripe espanhola, né? Então, nesse quesito dessa fatalidade, há em muitos lugares, sim, a corrupção humana. Infelizmente, né? Mas não tem como a gente também negar diante dessa fatalidade. Há vidas. Então, esses dias eu até fazia uma live com o pessoal falando, né? A gente está num contexto agora que não tem como a gente dizer, olha, que alguém da minha família já pegou essa coisa ruim, ou um conhecido faleceu, né? Então, em outros lugares, diante de uma situação de tamanha dor, onde não dá tempo a gente fazer aquele processo do luto, de ressignificar, há muitos, que isso é uma tendência, que acabam ignorando. Né? É uma situação própria do ser humano. Olha, diante de tamanha dor, como não há o tempo de eu ressignificar aquela outra perca, e já está vindo outra, muitos acabam já ignorando, levando, como se podemos dizer de uma maneira bem franca, num tipo de uma brincadeira, né? Porque, olha, vai pegar eu também, pegou meu amigo, pegou outro, né? Não tem o que fazer. Mas há tantas medidas, né? Sim, o cuidado. Sim. Então, tanto padre, como cuidar do físico. E por outro lado, ainda existem aquelas pessoas que não sofreram perdas familiares, não sofreram com o Covid-19 em si, na família, e acham que aquilo não existe, né? Aí eles acham que estão blindados, né? Passou um ano, eu não peguei, não vou pegar mais, né? Então. E é aí que vem a complicação para os nossos quantitativos de Covid, né, padre? Sim, sim. Infelizmente tem casos, falo isso, para regiões nossas do lado do Paraná, da diocese que pertenço, agora está pegando jovens, adolescentes, não é pessoas que têm com comorbidade. O que um jovem hoje tem? Né? Então, o desespero de um pai, o desespero de uma mãe numa hora dessa que liga, manda mensagem, padre, me ajuda, padre, me escuta. E nessa hora não é católico, vem católico, vem pessoas de outras denominações.
Porque vem o desespero, é uma realidade. Né? Só que no meio disso também, então eu uso muito essa palavra ressignificar, né? Precisamos continuar, não podemos parar, né? A vida ela continua. Não é se fazer omisso diante da dor alheia, né? É rezar, né? Olha, eu compreendo, eu acolho a sua dor, eu estou unido com você e fazermos a nossa parte, se agarrar em Deus, né? Porque precisamos para fomentar a nossa esperança e saber que como amanhã é sexta-feira santa, né, que para muitos acham que é um dia santo de guarda, é um feriado, já decreto, documento, né? Então é um feriado, não é dia santo. Amanhã a gente olhar a cruz. Eu sempre usava isso ontem numa catequese. E nessa cruz amanhã, quando eu olhar para a cruz, eu lembrar de tantos que estavam comigo o ano passado em tantos momentos e hoje não estão. E nesse momento de olhar na cruz, embora muitos vejam sofrimento, eu ver que na cruz há esperança, há uma luz. Há uma luz. Né? O Papa Francisco até usava esses dias atrás numa catequese dele, lá na Biblioteca do Vaticano. Né? Estamos nós no mesmo barco. Né? Por mais que estamos numa noite escura, por mais que tenhamos tempestades, a palavra mais forte em nós é não tenhas medo, tenhas fé. Né? Tenha esperança. A fé, as outras coisas vêm por consequência, vêm por resultado. Né? Mas precisamos, nesse momento, o quê? Olhar para a vida. A vida é dom de Deus. Né? É importante. Né? Então, infelizmente, talvez essa perca da sensibilidade diante, não porque é a maldade, mas é porque há tanta situação acontecendo ao mesmo tempo que hoje, nessa velocidade de coisas que nós vivemos, internet ou não, falta-nos o tempo para a gente ruminar isso em nós, principalmente a situação da dor. Padre, ainda relacionado à questão do Covid-19, alguns dias atrás, o governador do estado ele acabou baixando um decreto trazendo algumas proibições ao comércio, ou seja, não deixou o comércio trabalhar da maneira que o comércio gostaria. Uhum. É claro, e a gente sabe, ressalta isso, que o uso de máscara é importante, que o distanciamento social, essas aglomerações têm que acabar, mas isso pegou o comércio aí de calça curta, porque ele já estava vivendo um ano de prejuízos devido à Covid-19. Qual que é o posicionamento da igreja em relação a esse decreto que houve agora, graças a Deus, a partir de segunda-feira está liberado, é claro, com as suas medidas, mas qual que era o posicionamento da igreja quanto a fechar o comércio ou deixar o comércio trabalhar? Aí, nesse quesito, lógico, o trabalho ele tem essa dignidade para o ser humano. Precisamos do trabalho para o sustento. Né? Deus, também, quando olhamos seu Filho único, também trabalhou. Né? É muito muito fácil para algum que talvez já tenha um status, uma segurança, falar assim, fica dentro da casa. Né? É uma coisa assim, vai falar para um pobre, uma pessoa que tem 6, 5 filhos, 4, tem uns que acham que é coisa irônica, mas tem casos, tem relatos. Uhum. Né? Um autônomo, por exemplo. Um autônomo, né? Outros que precisam de situações. Né? Precisamos tomar as medidas, a orientação. Tem um santo da igreja que fala, né? A perfeição da vida cristã é a obediência, Tomás de Aquino. Então, obedecermos, né? Podemos questionar, temos os direitos? Temos, né? Temos o direito de ir e vir, mas olhar a situação ao qual nós nos encontramos, adaptar aquilo também, e a gente não deixar que o pânico, algumas coisas determinem. O que acontece hoje com uma onda que se existe por aí, né, na grande mídia, né, uma coisa muito massiva, né? Olha, se isole, fique, mas a conta não para. Né? Ninguém vai pagar a nossa conta. O alimento vem, né? Então, algumas coisas essenciais ou não, precisamos adaptá-las, seguir o critério. E a igreja, nesse quesito, ela sempre orienta e propõe essa reflexão na pessoa. Né? Não é influenciar. Vamos fazer um protesto, vamos fazer uma manifestação. Não, pensar, olha, isso vai olhar para o bem comum? Né? Isso favorece, é um critério, é uma necessidade. Né? Olhando ali, primeiramente, o que está em jogo são vidas, não é números, não é um número de CPF. Né? São vidas humanas, sejam jovens, sejam de uma classe média elevada ou menos favorecido. É uma vida. Né? E isso vai em jogo. Precisamos seguir o trabalho? Precisamos. Lembrar de onde vem a nossa vida, aonde chegamos ali. Lembrar também qual é o lugar de Deus na nossa vida, principalmente. Né? Seguir as indicações? Também. Né? Também. Embora eu não concorde em tal coisa, o tempo é o melhor remédio. Embora, olha, muitos, no ano passado, né, nessa época,
ainda a gente estava, talvez, ficávamos ainda naquela ideia, a curva, né? O achatamento da curva, né? Aquela ideia. Passou, né? Talvez algumas coisas foi preciso esse tempo, e agora a nossa esperança, a graça que pedimos é a vacina. Ontem mais 2 foram liberadas, né? Então, rezar para que venham mais vacinações. O estado do Mato Grosso é o que está mais vacinando, liderando, né? Mas também não é porque está chegando a vacina que eu tenho agora o tipo de uma carta de alforria e a gente vai deixar. Claro. Não, eu já vacinei e deixar baixar, abrandar a coisa, né? Mas fazermos a nossa parte, né? Lembrarmos aquilo que também compete a Deus, o nosso compromisso também, é primordial. É primordial. Padre, eu costumo dizer que a gente não pode perder esse jogo no finalzinho do segundo tempo, né? Não. A gente está quase para acabar com isso e, de repente, pisar na bola não é o momento, não, né? Então, aguardar a vacina e aguardar também que ela faça efeito, né? A gente percebeu que tem gente que está tomando a vacina e acaba contraindo o Covid. Mas por quê? Porque não teve um tempo hábil de fazer um efeito. Né? Existe todo um período, né, para isso. Então, a gente tem que continuar, né, tomando todas as medidas aí, porque não é que a vacina está chegando, está ali bem pertinho, está na esquina, que a gente tem que se desleixar também, né, padre? Exatamente, né? Foi feita toda uma caminhada, e agora que essa caminhada está se partindo aí, está dando andamento, a gente jogar tudo para o alto, né? Então tem algumas coisas que levam-se tempo para se constituir, se formar, e para a gente perder, parece que é tão fácil, tão rápido, né? Então, lógico, vem uma ansiedade, pânico, tanta síndrome, né? Eu costumo dizer as doenças da alma, né? As doenças da psique, né? Mas aí a gente se saber nessas horas, olha, ter um ritmo, né? Uma rotina, você se disciplinar é o importante nessa hora. Padre, até eu ia questionar o senhor sobre isso. Nesse período de pandemia, houve um aumento nos casos ali de pessoas, de famílias que procuraram o senhor porque o psicológico não está legal, né, a preocupação, seja financeira ou seja com a própria doença. Isso aconteceu em grande massa nesse período, Sim, padre? Atendo ainda pessoas do Paraná ainda, que ligam, lógico, muitas vezes atendimento por telefone é terrível, né? Padre, eu abro a chamada, eu falei, eu encaminho, outras coisas, lógico, aquilo que compete do lado da fé, até uma altura nós podemos mexer, outras coisas são muito sagradas na pessoa, e tem certas situações que precisam já de uma ajuda de um profissional. Acompanhamos, mas há muitos que acabam chegando na gente que já passaram por um pouco de tudo. Padre, olha, eu vim aqui porque tal pessoa falou que eu preciso me agarrar a uma fé, o senhor está aqui. Tem pessoas que entram num atendimento que choram, porque precisam jogar para fora, né? Um desabafo. Né? Então, é todo dia. Né? Então, o trabalho do padre, somos em 2, já tem o padre Altair aqui, eu cheguei em dezembro, né? Então o atendimento é em conjunto, todo dia. Né? Algumas vezes, segunda é o nosso dia de descanso um pouquinho, para descansar um pouco, reabastecer a cabeça, o pensamento, né? Certo. Mas sábado, domingo, terça, sexta, é frequente. É uma junção de problema psicológico com o problema da própria saúde em si, e aí Sim, vira uma bola então de são neve, tudo né? fruto de um contexto socioeconômico ao qual nós estamos agora. Tanto da pandemia, outros que já existiam antes da pandemia, e outros que são aflorados também com o quesito do coronavírus, né? O atendimento, a conversa, algumas coisas que acabam vendo que a gente vê que não dá para se resolver ali, fazemos um encaminhamento para um profissional também. Tem um encaminhamento, então há um trabalho de conjunto, né? Então, a ajuda estamos oferecendo, né? A igreja, então estamos num contexto também de um decreto, não estamos fazendo as nossas atividades, as celebrações da Santa Missa, que é o nosso ápice, nós estamos já 2 semanas com a igreja fechada, não estamos fazendo com o povo. Alguns questionaram, mas o município, o Estado, né, colocou como essencial. Sim, a igreja fica aberta para oração pessoal, para a tua visita, tanto nas comunidades que temos em torno aqui, como a igreja paroquial fica lá aberta. Mas o nosso quesito com o público, né, então, seguindo o decreto do nosso bispo, já há 2 semanas nós estamos com a missa pública, então ela não está acontecendo. Certo. Vai com um pequeno grupo, televisionada ali, transmitida, né, para a gente não, então, da nossa parte, até como um quesito de um zelo, o padre não quer trabalhar, o padre não quer atender. O padre está atendendo, está trabalhando. Né? Aqueles que podem receber a visita na casa, nas medidas lá necessárias, é máscara, é troca de roupa, tem um conjunto, caixas de máscara ali descartável. Né? Aqueles que podem,
receber a visita nas medidas de segurança, o padre está no atendimento também, como lá, é das 7 horas da manhã até as 5 e pouco da tarde. Para comer ali, tem dia, e depois fica telefone. Né? Então, há um trabalho. Então há essa procura. Tem pessoas, né? Há pessoas. Porque viram no quesito da fé, a religião, né? Esse sentimento afetivo da ternura de Deus, um alento para poder vencer e superar essas noites escuras. Mas eu gostaria que o senhor começasse a explicar desde já desse período quaresmal, né? O que é a quaresma, o que é esse momento de 40 dias, né? E o senhor fica à vontade para explicar agora com o senhor. Muito bem, então nós estamos nessa semana, né? Como uma semana como qualquer outra, mas que nós cristãos a chamamos como a Semana Santa, né? Que essa data, esse período, como fruto dos 40 dias que nós celebramos na quaresma, né, que é um momento para a gente pensar um pouquinho. Muitos fazem muitos propósitos, né? Olha, na quaresma vou deixar de comer isso, beber tal coisa. O padre, né, fez uns propósitos lá também. Vou deixar o refrigerante de lado. Né? O padre aguentou só 2 semanas, depois caiu tudo de novo, né, no refrigerante. É um período para a gente se realinhar na nossa vida e a gente poder visitar o coração, né, nesses 40 dias. E esse período que vem desde os primórdios dos primeiros séculos, século II para o século III, né, onde se tinha esse período, né, da quaresma, depois adentrando, finalizando então com essas celebrações, as celebrações dos primeiros cristãos, quando eles eram iniciados então na fé, ao qual hoje nós temos então o Tríduo Pascal. Né? Então a Semana Santa, para nós, ela então é esse momento de a gente passar e olhar pela liturgia, pelas orações da igreja, as últimas horas de Jesus na terra. Por isso nós começamos no Domingo Santo, no Domingo de Ramos, e vamos até a noite do sábado, né, que nós chamamos a vigília, ou comumente nós chamamos o sábado da Aleluia. Então todos esses dias, a liturgia, as orações da igreja, com a catequese dos primeiros padres, dos primeiros santos, elas nos atentam a gente perceber e compreender o mistério da salvação na cruz, dada a nós por Jesus. Então celebramos o domingo, né, fizemos as celebrações restritas, né, de Ramos, né, essa celebração da esperança, lembrando que todos nós somos esses peregrinos, esses caminhantes, que caminhamos para Jerusalém do Alto. Né? Enquanto não chega nessa nossa hora de encontrar Jerusalém, nós passamos por este mundo. Depois temos o ápice, né, que é o Tríduo Pascal, que é celebrado na tardezinha da quinta-feira, né, no começo da noite, o final da tarde e o começo da noite, que nós chamamos a Missa Maior. Ela se inicia no finalzinho da tarde, começo da quinta-feira, passa toda a sexta-feira da Paixão, Sexta-feira Santa, e vamos terminar ela na noite do Sábado Santo, com a vigília, com a mãe de todas as vigílias, onde muitos até brincam. Eu não vou naquela missa do sábado, porque é uma missa que demora muito, eu quero comer, o padre fala, e por isso é chamada, vigília, demora, né? Porque ela era feita tarde da noite, né? E terminava quando vinha o começo de um novo dia, que daí se dava, né, com o quesito da Páscoa, né, o sinal da vida, da ressurreição, né? Então, na noite do sábado, nós ali lembramos o quê? Que a morte ela é vencida, com simbolismo, com vários sinais da água, da luz, né, os novos cristãos que são admitidos dentro da igreja. Então, a Páscoa é esse sinal de vida. E aí, é um convite também, de tempos em tempos, a gente redobrar e lembrar que nesses sinais, né? O mandamento de Jesus que começa hoje, Jesus que institui a Eucaristia, né, o mandamento do amor, ele nos dá um exemplo nobre, né, que aquele que quer ser o primeiro, seja aquele que serve, amando, se servindo. E isso é recordado quando nós vamos participar da missa, e lá é visto aquela cena, então, aquela memória do ritual do lava-pés. Né? O padre vai lavar os pés do povo. Né? Tem uns que até briga, né, para ver de quem que o padre vai lavar o pé. Né? Lembrando o gesto que Jesus também fez dos 12 discípulos naquela última noite em que ele faz a ceia, e onde nós também trazemos o fundamento, né, a memória da Eucaristia. Né? Na sexta-feira já é um dia de silêncio. Né? Os nossos instrumentos musicais nós já não usamos, porque nós acompanhamos as horas de Jesus na cruz, desde aquela madrugada até as 15 horas.
que segundo os relatos e os historiadores bíblicos, é a hora que Jesus, então, ele entrega, né, a sua vida por amor na cruz. Passando da sexta-feira para o sábado, nós já contemplamos como se fosse aquela cena do vazio, a cena do choro, ou seja, a igreja que é vista como uma esposa, aquela que ama, que é separada do seu amado, simbolizado em Jesus. Então é todo aquele silêncio, a igreja ela fica na penumbra, sem flores, né? Não se toca o sino, porque aquilo vai perpassar, né, aquela certeza do luto, aquela vivência do silêncio, daquela austeridade, ela é preenchida pela alegria da vigília. Né? Onde, ou seja, Jesus que se manifesta, né, a palavra que antes estava quieta, a palavra que estava ausentada, ela se revela, ela se mostra a cada um de nós, a tal ponto que tem um cântico antigo que nós cantamos na oração do sábado à noite, que diz, olha, a morte hoje ela é bradada, a morte é vencida. Ou seja, Cristo mata a morte. Durante o dia ele desce à mansão dos mortos, mas depois ele sobe e ressuscita para nos garantir essa vida que nós celebramos então no domingo da Páscoa, né? Como essa festa da vida, da fertilidade, da alegria, né? E aí, no decorrer do tempo, lógico, sempre os costumes, né? Aquilo que a piedade do povo, a alegria da criançada, né? O padre também já foi criança, né? A gente ganhar os presentes, os chocolates ou os mimos, né? Mas a gente lembrar aí, nesse dia, né? Como um feriado, mas é um momento também para eu me aquietar, né? O grande convite desses 3 dias, a quinta, a sexta e o sábado, é o convite para eu me ausentar um pouquinho na austeridade, para eu revisitar o coração, a vida, e ali eu lembrar, olha, a minha vida aqui ela tem um sentido, ela tem um propósito, que começou na cruz, diante do sofrimento, mas além da cruz, na luz que é Jesus, nós podemos então vislumbrar essa vida diferente, mas essa vida que nos dá um grande sentido, uma grande alegria. Ô padre, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho do significado de algumas atitudes que acontecem aí nesse período quaresmal. Por exemplo, os mais antigos, ou talvez os mais devotos, eles, nesse período de 40 dias, eles não evitam festas, evitam o bailão, enfim, nós estamos no período do Covid-19 e isso já não está acontecendo. Já não está acontecendo há tempo, né? Até bem, mas quando voltar também vai ser um Deus acudir poeira subindo, então, né? Talvez a penitência seja menor, já que não existe o evento. Mas, enfim, nesse período também tem essa questão de não comer carne, né, de comer o peixe, ou de fazer ali as dietas, como o senhor mesmo disse, o senhor tentou largar do refrigerante, não conseguiu, né? No período de quaresma. Por que existe essas atitudes? Qual o significado de cada uma delas, padre? Bom, então a quaresma, lembrando as dicas que Jesus até fala no Evangelho, né? Da oração, né? A prática do jejum, a prática da caridade, da esmola, né? São meios para nos ajudar, de fato, olha, reorientar, recentralizar. Eu sempre costumo dizer que a quaresma para os cristãos é um grande retiro popular. Todo mundo é convidado a participar. Cada um, ao término desses 40 dias, vai chegar com um resultado, com uma experiência, olha, e aquilo que de fato eu fiz a abstenção, né? Então, aí usando a prática do jejum, eu tirar algo que eu gosto, por exemplo, para nós cristãos, a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira é o dia de jejum, não se come carne, né? Então, eu tiro aquele quesito ali, como um sinal de austeridade, para eu perceber de fato, olha, disciplinar, né, a vida, as vontades, né, as virtudes, para que as virtudes prevaleçam sobre os vícios. A abstinência eu tirar algo, né, algo que eu muito gosto. Eu até brinco algumas vezes, né, durante essa quaresma não vou comer jiló, não vou comer. Mas você gosta de jiló, você gosta de verdura? Não, padre, eu não gosto, mas então qual o sentido? Né? Tem que se tirar algo, né? Você tira, se abstém, isso é a palavra, se abster daquilo, de algo que você muito gosta, para que lá ao término, olha, tudo aquilo que eu me absteve durante esses 40 dias, agora eu vou reverter isso num gesto de caridade. Né? Vou fazer isso numa doação, em espécie, em material. Olha, é um trabalho de renúncia. Todos os dias, olha, eu renunciei àquele lanche, eu renunciei a tal coisa, isso me rendeu esse valor. Então, eu vou direcionar isso àquele que é o mais vulnerável, né? O menos favorecido. Seja num gesto social, num gesto de cuidado. Agora,
o outro sentido que a gente precisa avaliar e perceber é o que, olha, eu passei os 40 dias sem, né, comer um churrasquinho bom, sem tomar aquela cervejinha gelada. Aí eu vou chegar no Sábado Santo, eu vou encher o caneco. Aí ficou em vão. Não é para... Pode, né, deve, tá ali celebrando a vida, né, tudo bem, mas algo moderado. Sem exageros. Sem exagero. Não lembre que o propósito que você fez naqueles 40 dias, ele teve um significado. Como também, semana estava mandando até uns vídeos para alguns ali nos grupos, né, falando da sexta-feira, olha, sexta-feira não é dia de farra, não é um dia de silêncio. Os nossos pais, né, no sítio lá, meus pais são da roça, da lavoura, né? Nesse dia, só trata da criação de manhã lá e resguarda. Lógico, o outro que é patrão, que é funcionário, aí lógico, depende, não vai confrontar o patrão também, se adapta, né? Para não perder o emprego. Mas é um dia, olha, não um dia de festa, é um dia de silêncio, é um dia de recolhimento, interiorização, né? Porque, essa realidade vem para me lembrar de uma memória muito triste, né? De um holocausto, de um sacrifício, de que um homem, né, que passou aí os seus 33 anos, 30 que nós nem sabemos, que foi escondido, né? E daí eu até brinco com alguns padre, por que a gente não sabe nada da infância e da adolescência de Jesus? Porque não te interessa. Porque se fosse de teu interesse, estava na Bíblia, né? Foi dele, foi da vida dele. Foi uma pessoa como nós. Mas os 3 anos públicos que os evangelhos têm para nós, desde o ano 45 depois de Cristo, né, 47, 45, relatam, olha, os 3 anos de Jesus, a sua atividade pública foi feita com um sentido, preparando para a grande hora, a hora da cruz. Então, eu recordar e lembrar que, olha, esse dia, como os dias dessa Semana Santa, é este momento, então, de fato, para a gente revisitar, pensar, lembrar também nesse contexto pandêmico, né, de rezar por tantos que por si só não conseguem rezar, lembrar como um sinal de esperança, de cuidar por tantos e tantos que neste momento não tem nenhum motivo, não pode nem talvez fazer uma ceia da Páscoa com os familiares, porque estão isolados, estão longe, né? É esse momento de a gente se humanizar, né? Se sensibilizar também com a dor do outro. É um grande convite, né? Então, esse ano, como o ano passado, como a Semana Santa vai ser santa? A partir da minha atitude, da sua, nossa, como homens, a partir do quê? Santificando ela, com minhas atitudes, né? Eu posso fazer muitos jejuns também nessa Semana Santa. Olha, os jejuns de pensamentos ruins, de palavras negativas, mais amar, menos julgar, menos ódio, né? Agora nessa cultura do cancelamento e dos bloqueios que nós vivemos aí na mídia, né? A gente olhar disso, a oração, né? As 3 dicas de Jesus para viver bem esse tríduo pascal, e depois a prática da caridade, né? Assim, apesar dos simples detalhes, olha, do meu usar máscara, do preocupar com o outro, de ligar, graças a Deus temos telefone, né? Dizer para aquela pessoa que lá longe está, né? Olha, como é que você está? Tudo bem? Olha, estou dizendo aqui para você uma feliz Páscoa e dizer como você é importante para nós. Embora a saudade nos aperta o peito, mas haverá um momento que nós podemos nos encontrar de novo, dar as mãos, abraçar, fazer aquele churrasco com sentido, com gostoso, né? Com sabor de alegria, porque estamos ali celebrando a dádiva da vida. E Deus está ali, né? Deus está ali também. A partir daquele momento que as pessoas estão ali celebrando, estão felizes, fazendo aquilo que é bom, né? Respeitando o outro e respeitando também, lógico, a vontade de Deus, que é o que conta, né? Padre, a gente está chegando ao final aqui do nosso Jornal do Cultura. Infelizmente a gente não tem mais tempo, mas eu acho que o objetivo realmente era esse, de explicar um pouquinho o que é a Páscoa, né? Só enfatizar aqui que amanhã nós vamos transmitir a Santa Missa. Bacana. Tá? Ao vivo aqui pela Rádio Cultura FM. Vamos falar no rádio, né? A rádio é bacana. Muito bom. Bem. Padre, a gente fica de portas abertas. Sempre que o senhor precisar trazer uma palavra, a gente vai chamar o senhor também e fica à vontade também de nos ligar e falar, olha, eu gostaria de trazer um recado ao vivo no Jornal do Cultura, a gente vai estar sempre à disposição. Obrigado, viu, padre? Isso, muito bem. Então aqui, né, agradecendo o convite. Então lembrando, né, as nossas atividades não estão com público. Você pode acompanhar então pela rádio, pelo YouTube, né, Paróquia São Pedro Apóstolo, pela nossa página no Facebook, né, a celebração hoje às 18h30, respeitando o nosso decreto aí do Estado, né? Amanhã às 15 horas, sábado às 14 horas, para a gente não ter também a circulação. A igreja vai estar fechada,
você pode rezar conosco. Amanhã a igreja está aberta para você ir lá fazer a tua oração durante o dia. Mas as nossas atividades litúrgicas será apenas o padre, os músicos, ali o pessoal da câmera, dos fios ali, né? Que eu brinco, o pessoal da contra-regra, né? Que a gente nunca vê eles, mas sem eles nada funciona. Então vai estar ali um pessoal bem reduzido. Então o padre convida você a acompanhar, ter esse voto de compreensão. A vida é esse dom, né? Estamos rezando, unidos com você, com tantas e tantas intenções que o padre vai levar hoje para a missa à noite. Então você pode acompanhar pelas nossas páginas sociais. Hoje, sexta-feira, pela rádio também. Domingo, que a gente já tem o nosso horário, né? Graças a Deus, às 7 horas. E quanta gente a gente pode alcançar, né? Porque nesse momento vocês se tornam também canal de Deus aqui na Terra. Eu sempre uso essa imagem. Olha, a rádio é um canal de Deus quando usa esse momento. Porque muita gente a gente alcança, né? Com a música, com uma palavra, né? Com o conforto. Então você é convidado a acompanhar conosco, desejando também o nosso afeto, o nosso abraço, coragem, ânimo, né? E a gente se encontra nas nossas orações digitais também. Tá certo. Obrigado, padre, mais uma vez. Valeu, um abraço. Obrigado.